O rei casava-se todos os dias com uma jovem e no dia seguinte mandava enforcá-la. Cada dia, uma jovem entrava no palácio real adornada como noiva, apenas para que seu corpo sem vida fosse encontrado pendurado numa forca ao amanhecer do dia seguinte. As pessoas murmuravam que o rei casava-se diariamente e executava suas noivas ao nascer do sol. Em cada lar do reino, nos lábios de cada mulher, havia um único medo: será que hoje é a minha vez? As pessoas deste reino não só temiam o seu rei, elas o chamavam de aterrorizante. Não havia misericórdia em seus olhos, nem amor em seu coração, apenas a cruel marca da morte. Ele era menos rei e mais carrasco. Mas por quê? Como uma pessoa podia se tornar tão cruel? Escondida por trás dessa crueldade estava uma história de traição que uma vez transformara seu coração do amor em ódio. E nas chamas desse ódio, uma vida inocente era queimada todos os dias. Quando os aldeões se desesperaram, uma jovem deu um passo à frente e sua identidade o surpreenderia. Muitos anos antes, a vida do rei Salamate era completamente diferente. Ele era um homem afetuoso, apaixonado, cujo coração estava consumido por uma mulher, sua esposa. Ela era uma rainha linda, que o rei amava mais do que a própria vida. Mas uma noite profunda, o rei mesmo testemunhou sua esposa envolvida em um caso ilícito com um servo de seu reino. O rei ficou paralisado, seus olhos fixos, seu corpo sem se mover, nenhum grito escapou de seus lábios. Ele simplesmente avançou e em uma tela no canto do quarto pintou a cena que acabara de presenciar. A partir daquele dia, não foi o amor que nasceu em seu coração, mas a vingança. Todas as mulheres são traidoras, ele acreditava, e fez um voto solene: nunca mais darei meu coração a ninguém. Então, todos os dias me casarei com uma mulher e a enforcarei no dia seguinte. No entanto, ao lado de cada governante existe uma consciência. O rei tinha seu vizir, Bashir, um indivíduo honesto, refinado e perspicaz. O vizir tentou inúmeras vezes argumentar com ele. Salamate, é justo que você castigue todo o gênero feminino pelo crime de uma única mulher? Mas a resposta do rei era sempre uma única frase: o amor era a minha fraqueza, agora mato essa fraqueza, uma a uma, todos os dias. Mais uma vez, o rei casou-se com uma jovem. Ele a manteve por uma noite e a mandou matar na manhã seguinte. Os aldeões, carregando o corpo da moça, foram à casa do vizir, implorando: ó vizir, exigimos justiça. Que crime nossas filhas cometeram para que o rei as massacre sem piedade? O vizir não pôde dizer nada. Ele permaneceu em angústia silenciosa. Mas ao seu lado estava sua própria filha, Malika. Ela era a jovem mais bonita e culta do reino, um símbolo de intelecto aguçado, empatia profunda e coragem indomável. Ela falou: pai, desta vez eu quero ser a noiva da morte. O vizir ficou chocado. Você sabe que o rei vai te enforcar pela manhã? Malika não baixou a cabeça. Mesmo assim, eu irei. Porque se sua filha se esconder, como você falará de justiça com honra? E a morte, essa está nas mãos de Deus. Malika, a noiva da morte, entrou na câmara onde centenas de mulheres haviam entrado em silêncio, mas nenhuma havia saído viva. A lua subiu no céu vespertino. O som dos guizos de Malika ecoou no chão liso de pedra do palácio, como a ressonância de um pacto com a morte. Havia um olhar estranho nos olhos do rei, nem amor nem luxúria, mas um olhar de teste. Como se ao final desta noite ele fosse provar mais uma vez que todas as mulheres eram iguais, traidoras. O rei perguntou severamente: você não sabe que pela manhã seu pescoço estará amarrado com a corda de meus soldados? Malika não abaixou a cabeça, não teve medo. Ela simplesmente disse: eu sei, mas esta noite é um presente de Deus. E esta noite sou sua esposa, tenho plenos direitos. Vou me preocupar com a morte da manhã depois. Por enquanto, vamos viver esta noite. Malika serviu ao rei um copo de sorvete em uma taça dourada. O rei ficou surpreso. Você não tem medo? Malika sorriu e disse: eu não conheço medo. Pelo contrário, conto histórias para esquecer o medo. O rei estreitou os olhos. Histórias? Agora? Malika disse: se quiser, contarei histórias durante toda esta noite, se quiser ouvir. O rei fez uma pausa por um momento e depois disse: você é minha esposa. Desta noite você tem esse direito. Fale, comece sua história da noite da morte. Malika começou sua história.
Era uma vez um mercador cuja família consistia em sua esposa, uma filha jovem e 3 filhos pequenos. Ele era confiável, bondoso e trabalhador. Um dia ele embarcou em uma longa viagem de negócios. Antes de partir, sua filha deu-lhe uma pequena bolsa de tâmaras e disse: "Pai, coma estas se sentir fome." Em sua viagem, ele se sentou para descansar ao lado de um lago isolado. Então, ele tirou as tâmaras de sua bolsa e começou a comê-las. Enquanto o mercador comia, ele jogava os caroços das tâmaras na água do lago. De repente, a água do lago ficou vermelha e da água emergiu um gênio gigante com uma espada ensangrada na mão. O gênio rugiu: "Ó filho do homem, o caroço de tâmara que você jogou se alojou na garganta do meu filho e ele morreu. Portanto, hoje você morrerá aqui." O mercador ficou atordoado, o medo em seus olhos, mas coragem em seus lábios. "Meu crime foi não intencional, mas se a morte é meu destino, estou pronto. No entanto, tenho um pedido. Tenho uma filha e algumas dívidas. Dê-me 40 dias. Pagarei todas as dívidas e casarei minha filha, e então voltarei para minha morte." O gênio gargalhou: "Como posso confiar?" O mercador disse: "Juro pelo nome de Deus que voltarei." O gênio olhou e disse: "Muito bem, se você não voltar após 40 dias, queimarei sua alma até as cinzas." Malika fez uma pausa. O rei disse: "Então, o mercador voltou?" Malika baixou os olhos e disse: "A noite acabou, o chamado para a oração soou." O rei de repente se levantou: "Não, você não pode parar a história sem terminá-la. Diga-me, o mercador voltou ou não?" Malika disse suavemente: "Meu marido, você mesmo disse que a noite era minha. Agora é dia e é hora da minha morte. Agora dê sua ordem para o enforcamento." O rei silenciou. Ele não havia chegado ao fim dessa história. Isso estava deixando louco. Após alguns momentos de silêncio, ele disse: "Eu lhe concedo mais uma noite. Você deve terminar a história. Depois pensaremos na morte." Malika se prostrou e orou a Deus: "Ó Alá, conceda misericórdia a este coração sedento de barbo." Na noite seguinte, as tochas do palácio voltaram a arder. Mas no ar hoje não havia medo, mas sim antecipação. O rei Salamate estivera inquieto durante todo o dia. Pela primeira vez, uma mulher lançara uma pergunta ao seu coração. O rei sentou-se impaciente. Malika aproximou-se, fez uma reverência e disse: "Ó rei Salamate, esta noite sou novamente sua esposa, e por esse direito começarei novamente a história do mercador e do pacto do gênio." Tendo ganho 40 dias, o mercador voltou para sua família. Sua esposa ficou atônita ao abrir a porta. Os filhos, vendo o pai, correram e o abraçaram. Sua esposa chorou e disse: "Ó, meu querido marido, você disse que a viagem seria longa. Então por que voltou tão cedo?" O mercador disse: "Vim para enxugar suas lágrimas e para deixar em seus ombros minha última responsabilidade." Sua esposa enxugou os olhos com o véu e disse: "Que tipo de conversa é essa?" O mercador revelou lentamente todo o incidente: o gênio, o caroço de tâmara, a promessa e o dia de sua morte. Sua esposa o abraçou, chorando, e disse: "Você vai e eu ficarei? Como viverei se você for?" No dia seguinte, o mercador casou sua filha. Havia lágrimas nos olhos dela. Ela perguntou: "Pai, por que você está tão inquieto? Por que há medo em seus olhos?" O mercador abraçou a filha e disse: "Minha filha, nunca quebre sua palavra na vida. Vim para te ensinar que assim como se cumpre a palavra, se honra até a morte." Todos os dias o mercador escrevia um pedaço de papel. Mais um dia se passou. E então, só resta um dia. Naquela noite, ele abraçou sua esposa e disse: "Se a pobreza te atingir após minha morte, eu te permito casar novamente." Sua esposa gritou: "Não, minhas joias são você, minhas roupas são você. Ninguém mais virá à minha vida depois de você. Lavarei pratos, pedirei esmola, mas não pensarei em um segundo casamento." Naquela noite, eles se olharam pela última vez. Pela manhã, ele saiu de casa. Sua esposa estava na porta chorando. As crianças agarravam o pai dizendo: "Pai, não nos deixe sozinhos." Ele virou o rosto e partiu, uma sacola de dívidas cobradas no ombro e o coração cheio de lágrimas. O mercador pagou suas dívidas e, enquanto caminhava, chegou perto do lago daquele gênio. Chamou: "Ó gênio, eu vim, cumpri minha palavra, agora tome sua vingança."
O gênio saiu. Seu rosto estava sombrio, seus olhos vermelhos como sangue. Você veio? Pensei que fugiria. O mercador inclinou a cabeça e disse: Eu sou um homem veraz. Vim para enfrentar a morte, não para quebrar uma promessa. O gênio ficou imóvel e então riu. Eu estava te observando. Você fez tudo o que disse que faria. Pessoas como você são raras neste mundo. A partir de hoje, você está livre. Volte para sua família. A morte de pessoas como você é uma perda para o mundo. A história terminou e Malika calou-se. O rei Salamate permaneceu atordoado por alguns momentos. Então ele disse de repente: Parece que eu estou vendo o rosto daquele mercador, como se eu mesmo pudesse ter sido aquele homem se meu coração não tivesse sido tão envenenado. O último chamado à oração da noite soou. Malika abaixou a cabeça e disse: Ó rei, se desejar, pode me enforcar agora. O rei levantou-se. Não disse nada, apenas olhou uma vez para a pintura pendurada na parede de seu palácio, a representação de sua esposa traidora e do servo. O rei disse em voz baixa: Eu lhe concedo mais uma noite. Quero ouvir outra de suas histórias. Um silêncio incomum pairava sobre o palácio real naquele dia. Não era o medo da morte, mas sim a antecipação. A antecipação de outra história, outra noite e talvez outra vida salva. O rei não havia dado nenhuma ordem a ninguém durante todo o dia. Os funcionários reais ficaram surpresos. O homem que diariamente ordenava execuções, hoje parecia ter os olhos suaves. A noite caiu. Malika entrou no quarto do rei. O rei olhou para Malika e disse: Ultimamente, você conta histórias que mesmo quando a noite termina, meu coração não quer que elas acabem. Malika respondeu humildemente: Ó rei, as histórias não são só entretenimento. Elas são espelhos, nos quais se pode ver o próprio rosto. Está preparado hoje para enfrentar outro espelho? O rei assinou com a cabeça em silêncio. Malika começou a contar a história novamente. Era uma vez um rei. Ele tinha 4 esposas. 3 eram bonitas, espertas, gananciosas e competitivas. A 4ª, no entanto, tinha a pele escura, o rosto simples, o comportamento educado e a lealdade inabalável. Um dia, o rei chamou todas as suas esposas. Ele disse: Hoje eu estou muito feliz. Trouxe para vocês diamantes, joias, rubis e safiras. Peguem o que quiserem. As 3 primeiras esposas encheram seus mantos com joias. Mas a 4ª, a quem ninguém dava muita importância, aproximou-se do rei e tomou sua mão e disse: Ó, meu rei, não quero joias, quero você. Se você está aqui, terei joias e terei o reino. Se você não estiver, tudo estará vazio. O rei ficou atônito. Olhou para elas e disse: Todas vocês se perguntam quem é minha esposa favorita. Hoje saibam, esta mulher, cuja pele é escura, cujo rosto é simples, mas cujo coração é inestimável, ela é minha rainha. Quando a história terminou, o rei sentou-se em silêncio. Malika disse: Rei Salamate, nem todas as mulheres são iguais. Algumas são traidoras, e outras são como aquela rainha de pele escura, leais e destemidas. As memórias do rei ressurgiram novamente. Seu olhar voltou para a pintura da traição de sua esposa pendurada na parede. O rei ficou em pé por algum tempo. Havia um estranho conflito em seus olhos. Malika aproximou-se lentamente e parou em frente à pintura. Ela disse: Enquanto mantiver esta imagem pendurada, verá todas as mulheres como ela. Essa traição cobriu as paredes de sua vida, e você não consegue nem ver a lealdade de alguém como eu. Uma imagem pode ser verdade, e uma história não pode ser verdade? Uma explosão ocorreu dentro do rei. O rei caiu pesadamente e disse: Você sabe, eu queria amar, eu só confiei em uma pessoa. Ela me queimou. Nesse fogo, eu estou queimando os outros todos os dias. O que você fez nessas poucas noites, meu vizir Bashir não conseguiu fazer em tantos anos. Malika não disse nada, apenas se aproximou e colocou a mão no ombro do rei dizendo: Você ainda pode viver, mas para isso você deve primeiro queimar esta imagem. A mão do rei tremeu. Ele tirou o quadro da traição de sua esposa que pendurava na parede. Em seguida, rasgou o quadro e o jogou no fogo. O papel do quadro queimou.
Ao mesmo tempo, o rei pareceu se libertar de uma ligação. Ele fechou os olhos e disse: Malika, hoje eu entendi que nem todas as mulheres são iguais, e você é a única mulher que conseguiu me mudar. O rei disse: Não matarei mais ninguém. Quero que você permaneça ao meu lado como rainha e como contadora de histórias do meu coração. Lágrimas brotaram nos olhos de Malika. Ela disse: Seu pedido de perdão não é só de boca, agora prove. Amanhã de manhã você anunciará no reino que nenhuma mulher mais será morta. O rei abaixou a cabeça e concordou. A noite terminou. O chamado à oração soou. Pela primeira vez, Malika mesma disse: Hoje não quero que você me dê outra noite. Pelo contrário, dê-me uma vida nova, onde não há morte, mas sim histórias, onde não há medo, mas sim confiança. Na manhã seguinte, o sol parecia diferente. A luz que caía no chão do palácio não era pela primeira vez o prenúncio da morte de alguém, mas sim o anúncio de uma nova vida. Na manhã, os tambores rufaram do alto do palácio. As pessoas se reuniram no tribunal real com surpresa. O rei Salamate sentou-se no trono. Malika estava à sua direita. O rei falou com voz profunda e grave: Hoje peço perdão a todas as mulheres do meu reino. Errei por muito tempo. Ninguém foi punido por esse erro, apenas as jovens inocentes. Tentei me corrigir matando uma pessoa todos os dias, mas hoje entendi que o perdão não se pede com castigo, mas sim com arrependimento. Sentado ao lado do trono, o vizir Bashir chorava. Hoje sua filha não só estava viva, mas tinha feito história. Havia festa no reino, sorrisos nos rostos das mulheres onde todos os dias havia tristes. Hoje havia festa naquele reino. Os pobres, os necessitados, os ricos, todos juntos diziam: Hoje nossas filhas viveram e aquelas que se perderam obtiveram justiça. Então o rei Salamate chamou todos os seus conselheiros e disse: De agora em diante, Malika não é só minha esposa, é minha rainha, minha conselheira e a contadora de histórias do meu coração. Toda a corte rugiu: Viva Malika! Viva Salamate! De fato, a história de hoje não foi só emocionante. Ela tinha o poder de mudar vidas. Um rei que havia perdido o amor e matava todos os dias, renasceu pela coragem de uma jovem leira. E essa jovem nos ensina que a história não é só entretenimento. Uma história pode mudar uma pessoa. Uma história pode evitar a morte. E uma história pode fazer história.